Olá, alunos do 8º ano, meu nome é Sávio, sou do PIB de Geografia e nesse vídeo nós vamos falar sobre a dinâmica da população mundial. Bom, para falar de dinâmica da população mundial, a gente precisa falar sobre a distribuição da população pelo território, porque essa distribuição da população pela superfície terrestre, ela não tem uma uniformidade. A população ela é distribuída de forma muito irregular. Existem áreas que são altamente povoadas, em contraste com áreas que têm um baixo nível de povoamento. Podemos observar essa concentração pelo seguinte mapa. Notem que, quanto mais avermelhado uma determinada área é porque ela contém um maior nível de densidade demográfica, um maior povoamento. Bom, mas por quais razões esse povoamento ele ocorre de uma forma tão diversificada? São diversos fatores que influenciam na distribuição da população, como clima, vegetação, relevo, fertilidade do solo, disponibilidade de água, entre outros fatores que facilitam ou dificultam a ocupação humana. A formação do território também exerce influência sobre a ocupação humana. Bom, aí vamos citar agora o caso do Brasil, quando as cidades litorâneas elas apresentam maior densidade demográfica, justamente pelo fato dos primeiros centros urbanos terem sido fundados nessas regiões. Ou seja, aí você está vendo como que a formação daquele território, onde surgiram as primeiras cidades, esse fator exerce influência até hoje na forma como a população é distribuída pelo território. Onde foram feitos os primeiros centros urbanos é onde até hoje tem a maior densidade demográfica. Além da influência que os portos exercem sobre a economia e geração de emprego. Então esse também é outro fator que faz com que o litoral tenha uma maior concentração de pessoas. Bom, e um outro fator que também precisamos explorar para falar de dinâmica da população mundial é o crescimento populacional, que é um fator muito importante nessa compreensão da dinâmica. O crescimento populacional ele é medido através do crescimento vegetativo. E o que é um crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. Então, se eu tenho mais pessoas nascendo do que morrendo, eu tenho um crescimento vegetativo positivo. Se eu tenho mais pessoas morrendo do que nascendo, o meu crescimento vegetativo é negativo. Com os avanços da medicina, a taxa de mortalidade ela vem diminuindo, o que favorece o aumento do crescimento populacional absoluto. Agora nós vamos assistir 2 vídeos e já nós voltamos com outro assunto. Temperatura 24 graus, mas com um tracinho à esquerda que faz toda a diferença. Yakutsk, onde o céu é escuro, mas o que vem de lá é branco. Ruas brancas, neve aos montes nas calçadas, onde transitam 300 mil seres humanos com diâmetros grandes nas cabeças. Onde esculpir estátuas de gelo é ter a garantia de que elas vão existir inteirinhas até chegar o breve período de verão no meio do ano. Morar na cidade mais fria do mundo, na Sibéria Oriental, é ver todo dia o encanamento de água da cidade assim, do lado de fora, porque por baixo da terra não há água que circule sem virar gelo. Yakutsk é conhecida como a cidade do inverno eterno, mas a vida precisa continuar. Nas escolas, por exemplo, as crianças só têm as aulas interrompidas quando a temperatura atinge 50 graus negativos. Isso para as crianças menores. Para as maiores, as aulas só são interrompidas com 55 graus negativos. Yakutsk é a capital da Iacútia, a remota república russa de 3 milhões de quilômetros quadrados, mais de 1/3 do território do Brasil. Só se chega a Yakutsk de avião, não há estrada nem ferrovia. Yakutsk tem tradição de grandes resultados em esportes de lutas. A cidade já revelou 2 campeões olímpicos. Nesta república isolada do imenso país, a maioria dos russos daqui tem aparência oriental, asiática. E tradições milenares, como o culto ao espírito do fogo, que esquenta a alma. E uma espécie de Papai Noel, que vive numa caverna gelada e por essas bandas não diz ho, ho, ho.
A cidade do inverno eterno não se curva aos rigores da atmosfera cruel. Levam os cachorros para passear, tocam obras em dias escuros e debaixo de neve quase o tempo todo. Patinam sobre os rios gelados, descem em escorregas de gelo. E jogam bola. Também para os siberianos, o futebol sempre vale a pena. O calor é capaz de matar um ser humano quando a temperatura passa dos 40 graus. No deserto da Danakil, no norte da Etiópia, nordeste da África, faz 60 graus no verão. No inverno, a temperatura chega a 49 graus. Mas os afares, guerreiros que vivem aqui há 2000 anos, estão adaptados a esse calor mortal. Trabalham pesado, criam animais no local que não tem rios e são vizinhos do vulcão Ertaali. Eles chamam a região de inferno, um inferno que tem porta. É esse vulcão. Como eles conseguem sobreviver, uma equipe de cientistas vai tentar descobrir como funciona o organismo tão resistente dos afares. Por causa do aquecimento global, o mundo pode ficar muito parecido com o inferno da Etiópia. O grupo também quer saber se num lugar tão quente e cheio de poças ácidas, existem formas de vida capazes de ajudar a medicina. E por fim, os exploradores vão tentar fazer pela primeira vez um modelo computadorizado do vulcão Ertaali, um dos mais ativos do planeta. Se conseguirem, será a primeira vez que um vulcão é mapeado por dentro. Será que esses estrangeiros vão aguentar o calor e os perigos dessa terra isolada no tempo e no espaço? É uma aventura muito arriscada no lugar mais quente da Terra. O deserto da Danakil fica numa região de atividade vulcânica muito forte, conhecida como o chifre da África. 25% dos vulcões africanos estão aqui. Por causa dessa atividade intensa, um dia o chifre da África vai se separar do continente. Quando? Ninguém sabe. Mas 5 anos atrás, esta falha aqui levou apenas 8 horas para ser aberta e a profundidade dela chega a 60 metros. A equipe parte para a área do vulcão Dalol. Segundo os costumes locais, os camelos não podem levar gente, só carga. Todo mundo vai a pé, uma caminhada de 60 quilômetros ao longo de 3 dias. Policiais e civis integrantes de milícias fazem a segurança do grupo. Esta é uma região de conflitos constantes por conta de disputas de fronteira e também por lutas contra o governo da Etiópia. E a ameaça também vem dos bandidos do deserto. Cai a noite e os exploradores decidem andar mais um pouco. Nos desertos comuns, as temperaturas caem bastante quando o sol vai embora. Não é o que acontece no Danakil. O vento é quente e cheio de areia. A cientista diz que, mesmo protegendo os olhos, a sensação é de que eles estão queimando. Parece que você está dentro de um secador de cabelos ligado. Como faz muito calor, o grupo prefere dormir ao ar livre, sem tendas. Mas aqui vivem pequenos escorpiões que, de noite, só podem ser vistos com uma luz especial. Por isso, é preciso espantar o perigo. No dia seguinte, o grupo continua a caminhar. Faz 46 graus agora. Esse técnico de som da equipe de filmagem não aguenta mais caminhar. Repare que ele sua sem parar, enquanto os afares quase não transpiram. O que será que acontece dentro do corpo deles? Os pesquisadores vão tentar descobrir nesta mina de sal. Mas uma mina de sal em pleno deserto? Sim, a água vem por cima, com a chuva nas montanhas. E também por baixo da terra, do Mar Vermelho. A atividade vulcânica esquenta a água que evapora. O que sobra é o sal. Aqui todo o trabalho é feito à mão. Um grupo de operários arranca as placas de sal e outro corta blocos de 1 quilo, um dia inteiro.
Cada trabalhador prepara até 400 blocos por dia, sem água e sem sombra. A temperatura cai para apenas 42 graus agora. Os cientistas querem medir a temperatura do corpo de um operário e, para isso, vão usar esse transmissor eletrônico que tem que ser engolido como uma pílula. 2 participantes da equipe também vão ingerir o transmissor e trabalhar como operários removendo e cortando sal. Assim, os cientistas podem fazer uma comparação. Bem, a dupla só consegue trabalhar durante 15 minutos. A temperatura dentro do corpo dela é de uma pequena febre, 38 graus. 1 grau a mais e eles poderiam sofrer de insolação. Já a temperatura do corpo do operário não passa dos 37 graus. Os cientistas não sabem como, mas de alguma forma ele consegue não esquentar tanto assim. É incrível como os afares estão adaptados à vida no inferno. Depois da experiência, os pesquisadores partem para o vulcão Dalol. Esse vulcão é um dos mais estranhos do mundo. Ele surgiu em 1926, depois de uma erupção que misturou rocha derretida e água do subsolo. O resultado é essa paisagem linda e muito perigosa. Esse líquido é composto de ácidos fortíssimos, principalmente ácido sulfúrico. Os depósitos de cristais de sal é que tornam esse lugar o mais quente da Terra. Por causa do ácido, os cientistas precisam proteger os pés e as mãos com botas e luvas grossas. Esse líquido tem a capacidade de furar a pele. O cientista mede o nível de acidez, o chamado pH. Quanto menor o valor, maior a acidez. A água é 7, caldo de limão 3, líquido de bateria de carro 2. Aqui é 0. Segundo o cientista, isso indica atividade vulcânica forte. O Dalol pode entrar em erupção a qualquer momento. Agora, uma experiência comprova o grau de acidez dessas piscinas infernais. A temperatura delas, neste momento, é de 34 graus. Não dá nem para fritar um ovo, mas o ácido frita. Veja só. Nesse lugar estranho, o que os cientistas querem mesmo é saber se existe vida. Eles procuram por um micróbio capaz de viver onde nenhuma criatura vive, chamado extremófilo. Esses pesquisadores desconfiam que aqui existem micróbios desse tipo que podem ser úteis na produção de remédios. Só análises de laboratório serão capazes de apontar. Os cientistas partem, enfim, para uma aldeia que só tem 100 moradores afares. Até hoje, pouquíssimos estrangeiros conseguiram visitar esse local. O caminho é duro. Os carros da equipe atolaram nada menos que 14 vezes sob um sol de 49 graus. Os cientistas querem conhecer como essas pessoas vivem e de onde elas tiram a água e os alimentos que precisam. E dali, a equipe vai seguir para o Ertaal, o vulcão mais ativo do mundo. Tudo isso no próximo episódio de O Lugar Mais Quente da Terra. Bom, esses 2 vídeos apresentados, eles estão aí para exemplificar como que o clima ele pode ser um fator que dificulta a ocupação humana em uma determinada região, tá bom? O próximo assunto que nós vamos tratar agora é a noção de Estado, nação e território. Bom, nós vamos passar, são conceitos que vocês vão encontrar ao longo da formação de vocês, então nós vamos passar pelo conceito de cada um. Então vamos lá. Estado. Estado é a organização política de uma determinada sociedade dentro de um território. Essa organização é que contempla a administração e manutenção da sociedade por meio de leis. Tal organização concede ao governo a soberania, independência em relação à ordem internacional. Tá bom? Esse é o conceito de Estado. Aí, ó, tem uma charge aí que mostra um quebra-cabeça, como são os elementos do Estado, como um povo, um território, soberania. Ok? Nação. Nação é um agrupamento social onde as características comuns entre os indivíduos é que determinam essa aproximação. Essas características comuns podem ser língua, tradição, crenças, valores, aí principalmente o que é muito forte é a religião. São características que unem aquele povo historicamente e culturalmente, fazendo com que grupos se reconheçam como uma nação.
quando organizados politicamente um território, a formação de um Estado-nação. Então, juntando esses dois conceitos, nós temos a formação de um Estado-nação. Território é o espaço físico da superfície terrestre sobre o qual o Estado exerce sua soberania. O território é delimitado por limites políticos ou físicos, como no caso de rios e cordilheiras. Tranquilo? Então, país é um território delimitado que apresenta organização política, moeda, soberania e um povo que é unido por características culturais comuns. Esse é o conceito de país. Então, prosseguindo aqui, nós vamos citar os organismos internacionais, e aí fechamos a aula de hoje por aqui também. Então, mais uma vez, só para que vocês entendam o conceito, o que são os organismos internacionais, são instituições que unem países distintos em prol de um objetivo comum. Cada organização apresenta sua própria missão e tem suas próprias características. Aí vamos citar aqui exemplos de organismos internacionais que são mais conhecidos, né? Olha, a ONU, Organização das Nações Unidas. Sua principal missão é a paz. É formada pelos países membros que participam da organização voluntariamente. FMI, o Fundo Monetário Internacional, busca a cooperação monetária mundial, proteger a estabilidade financeira e facilitar o comércio internacional. Assim como nós temos a OMS, que a grande maioria das pessoas ouviu falar bastante sobre a OMS nos últimos meses, né? Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada em saúde, subordinada às diretrizes da ONU, então vinculada àqueles objetivos da ONU. CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina para reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as outras nações do mundo. Então aí tem a apresentação da logo de cada uma desses organismos internacionais que eu apresentei. E ficamos por aqui. Até a próxima aula. Lembrando que a atividade já está disponível, responder o formulário, e que nesse vídeo, vindo aqui, lendo o slide, aí eu vou disponibilizar o slide também depois que já tiver sido passado o vídeo para vocês, mas que nesse vídeo tem a resposta de algumas questões que estão lá, já induz pelo caminho de onde vocês vão pesquisar, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, é só me procurar. Muito obrigado.